Fala aí pessoal, aqui é o Vanex Extreme. Kissa, um jogo de terror indie esquecido pela internet. E o jogo começa assim, sem muito contexto, um gato acorda você, jogado dentro de uma sala toda escura. E você aparentemente é essa mulher aí. Aparentemente não, tu é ela mesmo. Seu objetivo é passar por essa porta cheia de bolinha e você entra nesse corredor, com algumas velas. Passando por esse corredor tem um portão bem estranho lá atrás e 2 altares nos cantos. E nessa próxima sala outra vela e uma porta. Mas tá trancada. Então eu tentei interagir com a vela do lado. Sou foda, consegui pegar a vela. Tentando abrir a porta com a vela, continua trancada. Tá, beleza. Então fazendo o mais óbvio, eu coloquei uma das velas nos altares. Que já era óbvio que eu tinha que colocar a outra do outro lado também. Colocando as 2 velas nos altares, isso acontece. A gente tá nessa sala toda inundada, com uma cadeira jogada no meio dela. Passando por ela, uma sala cheia de cadeira. Depois que você passa por esse lugar, você chega em um lugar com várias salas. Principalmente uma que tá grudada com umas madeiras. Então a gente tem que abrir ela de alguma forma. Mas a gente ainda não sabe como. Sendo a única porta que você consegue entrar, essa, que tem um relógio dentro dela. Que ele especificamente não faz nada. Por enquanto. Então vamos sair dessa sala logo. Pela direita disso tudo tem mais umas cadeiras e outra porta. Que dentro dela tem essa sala meio bizarra. Tem vários papéis pela parede e uma televisão ligada. Ok. Nesses papéis estão escritos Itself to be accessible, que traduzindo fica em si ser um sentido. E tentando interagir com o computador ele diz isso. Their eyes, os olhos deles, mas que olhos que a gente tá falando? Olho de quem, carai? Andando pela direita você consegue encontrar um corredor, onde tem um machado e umas portas trancadas. Tá bom, com o que a gente vai usar esse machado? Já fica meio óbvio o que a gente vai fazer, né? A gente vai quebrar aquela porta que tá cheia de madeira tampando ela. E saindo da sala, isso acontece. Que isso? Não consigo fingir que eu tô assustado. Uma mulher extremamente idêntica a você aparece do seu lado e desaparece. Beleza, né? Vamos ignorar isso. Tentando interagir com aquilo de novo, ele só diz 3 pontinhos. Lembra aquelas portas que estavam fechadas pela direita? Então, voltando lá, elas estão abertas, porque aquele sistema abriu elas. Entrando nelas, você entra nesse elevador aí, onde demora um pouquinho pra chegar no lugar, mas quando chega, você chega nesse lugar aí. Um campo cheio de grama, que quando você interage aparece grass, que é a grama em inglês. E andando bastante pra frente, você consegue achar esse bichinho aí voando, que é um vagalume. Que conforme você vai andando mais pra frente, mais deles vão aparecendo. E andando cada vez mais, você consegue achar mais deles voando no céu. Que interagindo com ele, eles dizem flying, que é voando em inglês. Cara, muito bom em inglês, meu Deus do céu. Ah, esqueci de falar, ali era o fim do campo com uma casa com uma porta pra gente poder entrar. Entrando nela, a gente chega nesse lugar bizarro aí. Interagindo com essas minhocas que estão atrás, elas dizem colon. Que traduzindo pro BR é literalmente colon, com acento só. O que em teoria seria literalmente um órgão digestivo humano. Agora, qual a ligação disso tudo, não faço a mínima ideia. Enfim, ignorando e seguindo reto, a gente chega nesse lugar aí. E a personagem andando mais à frente, ela fala, sorry, desculpa. Desculpa pelo quê? E depois disso, tudo muda na história. Quando você sai, uma sala aparece ao lado pra você entrar. Que é uma sala onde tem um relógio. Mas ela tem uma coisa bem peculiar. Escuta aí. Eita, o bagulho tá voltando agora.
Tá, o tempo dessa vez tá completamente invertido. E quando você sai dessa sala, ele desaparece. Beleza, mas também agora não tem mais o que a gente fazer. Não tem mais algum puzzle, não tem mais algum lugar pra gente ir, então o que resta é a gente voltar mesmo. E voltando tudo, vocês lembram aquela sala do lado da alavanca? Era uma sala com relógio, e adivinha o que aconteceu com ele? Ele também inverteu. Enfim, tentei trazer ele com os móveis no lugar, só diz o que eles são. Cadeira em inglês e relógio em inglês. Mas tá, voltando tudo desde a primeira sala, isso acontece. Kissa, esse foi o final? Tá, pera aí, vamos recapitular tudo que aconteceu. Um gatinho acordou a gente achou um monte de papel com uma televisão meio bizarra que parece alguns sinais lá nela. A gente quebrou uma porta com um machado, apareceu uma mulher do lado do nosso lado, a gente chegou nesse campo todo bizarro, viu umas minhocas lá atrás, saiu, voltou e dormiu. Sem contar que o tempo se inverteu daquele sorry que ela deu, mano, muita coisa acontece. Só que, obviamente, não é só isso. Primeiro, vamos entender por que ela fala sorry quando chega naquele acampamento. Quando ela chega lá, o gatinho dela se alimenta, beleza, mas por que quando ela chega exatamente nesse lugar, ela pede desculpa para alguém? Primeiramente, se a gente comparar quando a gente tava dormindo no jogo e comparar com isso aí, parece muito uma mesma pessoa. O que eu quero dizer com isso é que parece muito que tem uma pessoa dormindo ali. Dormindo entre aspas. Parece muito que é outra pessoa deitada ali no chão. Como se fosse uma pessoa morta ali no chão, alguma coisa assim. E fazendo uma comparação aqui bem rápida, a mesma cor que aquele corpo tem é a mesma cor daquela garota que aparece pra gente e desaparece. É extremamente parecido. Então a gente pode auto-assumir que aquela pessoa que apareceu pra gente tá morta. E que a nossa personagem, por chegar lá e falar sorry, matou ela? Pelo menos é o que dá pra entender por enquanto. E é aqui que as coisas vão começar a ficar cada vez mais estranhas. Eu reiniciei o jogo pra ver se alguma coisa diferente ia acontecer. Iniciando o jogo e chegando na sala dos computadores, já de cara você já percebe que as frases que estavam nos papéis mudaram. Nos papéis estavam escrito itself to be accessible e agora mudou pra may be interpreted in that. Então significa que a cada vez que a gente inicia os papéis mudam? Sim. Iniciando várias vezes eu tive uma sequência de frases. Algumas vezes repeti, algumas vezes não. Itself to be accessible may be interpreted in that. Technique by which dreams I shall demonstrate that. In the following pages of the waking state may be introduced into method every dream will show in a signable placing e psychological structure which. Com certeza tem mais frases dessa, mas toda vez que você quer gerar uma frase nova, você tem que reiniciar o jogo e voltar na sala dos computadores, é muito chato e cansativo. Mas tá aí as que eu consegui pegar. Só que tá, a gente tem essas frases, mas qual a utilidade delas? Tentando jogar essas palavras no Google para ver o que acontecia, por identificação de palavras o Google mostra esse site pra gente, The Interpretation of Dreams, que ele mostra esse parágrafo pra gente. E esse parágrafo faz parte de um livro de Sigmund Freud, que vai ser um cara extremamente importante pra essa história toda. Em novembro de 1899, esse Freud publicou um livro sobre interpretações de sonhos, que ele falava sobre os processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes envolvidos nos sonhos. E tudo isso é uma psicanálise, inventada pelo próprio Sigmund Freud, que é uma investigação teórica da psique humana. Mano, uns bagulho muito doido. Mas tá, voltando pra aquele parágrafo daquele site, ele diz assim: In the following pages, I shall prove that exists a psychological technique by which dreams may be interpreted. Mano, calma aí. Essas palavras e frases estão muito iguais àquelas que a gente achou no jogo. In the following pages, technique by which dreams. E todas as outras frases do jogo também estão nesse texto aí. Então assim, dá pra confirmar que o jogo tem uma grande relação com esse texto sim. E traduzindo ele, dá nisso aí. Nas páginas seguintes, demonstrarei que existe uma técnica psicológica que permite interpretar os sonhos. E que na aplicação dessa técnica, todo sonho se revelará como uma estrutura psicológica, cheia de significado que pode ser atribuído a um lugar específico nas atividades psíquicas do estado de vigília. Tá, o que é vigília? São basicamente os estados quando você tá dormindo, que é quando você tá desperto, acordado e vigilância. What the fuck, velho? Além disso, tentarei elucidar os processos subjacentes à estranheza e obscuridade dos sonhos e deduzir desses processos a natureza das forças psíquicas cujo conflito e cooperação é responsável por nossos sonhos. Mas por que disso tudo? Por que essa ligação que o jogo fez com isso aqui? O que todas essas fases de sonho tem a ver lá com o jogo? E é aqui que a gente vai aprofundar cada vez mais. Esse jogo tem uma parada meio bizarra com sonhos e dormir, como por exemplo a primeira vez que eu fui jogar esse jogo lá naquele campo gigante que tem aqueles vagalumes, interagindo com eles diziam flying, que é voando em inglês, mas teve uma interação bem específica que eles disseram Are there sleep? Ai meu Deus.
Mano, apareceu um texto diferente. Eles estão dormindo? E essa interação nunca mais aconteceu. Outra vez também que eu fui interagir com o relógio do jogo e ele disse I am late, eu estou atrasado. Ou seja, as coisas desse jogo acontecem muito na base da aleatoriedade mesmo. E vamos falar um pouco sobre essas aleatoriedades agora. Naquela sala o relógio, na esquerda daquela outra sala, quando você entra várias vezes nelas seguidas, uma hora ela desaparece. E a única forma dela aparecer de volta é você entrar e sair daquele local de novo. Existe também uma chance de você entrar na sala, a cadeira tá no teto, e outra chance de outra porta aparecer dentro dela, que te leva pra esse lugar aí. É uma sala que parece ter um olho rabiscado e também é totalmente vazia, você não consegue fazer nada nela. Outras aleatoriedades que acontecem é lá naquela sala do computador, naquele corredorzinho que te leva lá pro elevador. Existe uma chance de uma cadeira aparecer no teto e também de uma porta aparecer lá do nada. E entrando nessa porta, isso acontece. E começa a surgir esse som do nada dentro dessa sala. E isso aí que tá tocando de fundo é nada mais nada menos que um código Morse. Só que a gente tem um pequeno problema nisso aí. Esse código Morse que tá dentro dessa sala tá extremamente horrível de escutar. Tá abafado, tá com uma qualidade horrível, tem esse chiadão de fundo. Foi muito difícil entender o que ele significava. E eu convido vocês a ir nessa aventura aqui comigo. Código Morse é nada mais nada menos que essa linguagem onde você fala através de pontinhos, com traços. Esse barulhinho aí que tá fazendo aí. Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é um código Morse. É esse barulhinho. Aí você pega esse barulho, identifica quantas letras, palavras, e é isso, basicamente. Só que como a gente vai traduzir esse código Morse dentro do jogo? E aqui no YouTube eu encontrei alguns canais falando sobre o que era código Morse e tal, mas nada que ajudar por agora. E todos os sites de tradução de código Morse, você digitava alguma coisa, ele traduzia, mas você não conseguia colocar um áudio lá no site. Porque existem sites onde ele escuta um código Morse e traduz na hora pra você. Só que eu não tava achando esse site em lugar nenhum. Só que, meus amigos, eu achei, finalmente. Depois de mais de um dia de procura, eu achei esse site onde você pode colocar um arquivo seu dentro dele, ele vai ler e vai traduzir ele na hora pra você. Só que, obviamente, não vai ter como jogar esse código Morse aí. Ele tá totalmente desacelerado, não dá pra entender nada. Então, pegando um editor de vídeo e acelerando ele bastante, ele fica desse jeito. Ok, dessa vez ele realmente parece um código Morse, pelo menos mais do que antes. E jogando lá, ele traduz bem certinho. Obviamente, algumas palavras ali ele vai errando com o tempo, mas tipo, a tradução tá realmente bem perfeitinha até. E pra ter certeza, eu peguei outro site ali pra traduzir e também deu a mesma coisa. Então é realmente aquilo mesmo. E a tradução é assim. Então é só a gente pegar essa frase em inglês, substituir as palavras que estão erradas pelas certas, e a gente consegue esse texto. Traduzindo ele pro BR, ele fica desse jeito. Às vezes eu só quero continuar caindo e caindo sem fim, ao invés de acordar da superfície esperando para pular de novo. Tá bom, um texto meio estranho. E jogando isso aqui no Google, a gente encontra nada. Esse texto literalmente não significa nada, tipo, nada mesmo. Tentando jogar no YouTube, no Google, não chega em nenhum lugar. Mas tá aí uma frase meio pra não desmonetizar o canal. Mas tá, vamos deixar essa frase de lado e comentar sobre as outras coisas que tem dentro do jogo. Todas as coisas que tu interage no jogo tem uma chance de dar alguma coisa diferente. Por exemplo, se você chegar naquela televisão, ela fala Their eyes, mas tem uma chance dela falar They watch me sleep, I sleep, eyes closed, I want to sleep alone, e também Can I dream anymore. Tem uma chance da gente chegar na cadeira, ao invés dela falar cadeira, só ela fala It's not empty, não está trancado. Tipo, como assim, velho? Quando a gente passa aquele portão das velas, a gente chega nesse lugar cheio de água aí, e a gente consegue interagir com esses outros portões aí, eles dizem gate, que é portão em inglês. Eles têm chance de dizer 3 pontos e também dizer builds, quem construiu isso? E também chegar naquele monte de coisa amontoada, ao invés dela falar tables, ela fala they used to be alive, eles costumavam estar vivos. Meu Deus. Além de você pegar aquele machado, você consegue quebrar a televisão, e ela fala isso aí quando você quebra ela. Agora eles estão cegos. E quando você ativa aquela alavanca e passa por aquele elevador naquele campo grande, se você tenta voltar naquela porta, ela diz gone, foi. Então quando você não alimenta seu gato e diz sorry naquele lugar, você não consegue voltar pra aquele lugar. Lembra daquela mesa onde aparece aquela garota lá e desaparece? Ela também tem uma chance de falar does it remember? Também existe uma chance de você chegar naquele lugar onde você fala sorry, você falar sorry about the eyes. Desculpa pelos olhos. Mas enfim, também não vou ficar falando sobre tudo porque não vai ficar mudando muita coisa essas frases aleatórias. Mas uma coisa
muito interessante que não é só naquela mesa que aquela garota aparece e desaparece. Tem uma chance dela aparecer em quase todo lugar do jogo. E tá aparecendo em todos os lugares que eu já encontrei ela, mas também não muda nada demais, porque ela não faz nada. Mas enfim, o principal pra mim citar aqui é basicamente isso mesmo. Mas o que isso tudo tem a ver com o jogo? Qual é a conclusão que a gente pode tirar com isso aqui? Eu tô aqui pra comentar um pouco sobre a teoria que eu acho que se resume Kissa. Pegando tudo que eu apresentei até agora pra vocês, eu acho que de cara já parece que tudo isso é tudo um sonho. Por causa de algumas frases aleatórias que o jogo dizia pra gente, como por exemplo, Can I dream anymore? Ou a pessoa pedindo pra ela dormir sozinho, então tipo, tudo isso é meio estranho. E outra coisa que é bem difícil de entender é o que são os tais os olhos, né, do jogo. O que são aqueles olhos que sempre estão observando o nosso personagem, alguma coisa assim. O jogo não deixa exatamente muito claro o que são os tais dos olhos. Será que é algum tipo de culpa que tá sendo chamado por olhos? Outra coisa que não tá muito explicada na história é aquele momento que a gente chega naquelas minhocas andando lá atrás, elas dizem column, que também não faz muito sentido. Ou também por que aquele gato fica seguindo a gente no jogo inteiro, aquele significado daquele código Morse meio estranho. Traduzindo o Kissa, dá literalmente beijo na tradução, o que também não faz muito sentido também. Eu acho que tudo isso é apenas um pesadelo dessa personagem que a gente tá vendo aí. O jogo tem muito essa pegada sobre significado de sonhos ou tal pesadelo que essa pessoa tá tendo. E é por causa disso que ele citou algumas coisas sobre o Sigmund Freud. Mas se você que tá assistindo tem uma teoria diferente da minha, alguma coisa diferente, comentem nos comentários que eu vou com certeza ler sua teoria. E segue as minhas redes sociais, meu Instagram, Twitter, uns trem na descrição aí. Eu acho que é isso. Tchau.